A Taça de Portugal tem o patrocínio Ótimos, Coca-Cola e Opel Corsa. Grande jogo. Boa noite, a SIC mostra-lhe o último jogo do milénio em Portugal. É um jogo da quinta eliminatória da Taça de Portugal entre o Felgueiras da Segunda Liga e o detentor do troféu que o venceu na época passada, o Futebol Clube do Porto. Este é o estádio Dr. Machado Matos, regressado às grandes noites de futebol depois de há 5 anos esta equipa do Felgueiras ter estado na primeira divisão nacional. O Felgueiras hoje joga com Márcio Santos na baliza, Franca é o defesa direito e ao lado de Nuno Abreu na defesa vai estar Gomes. O lateral esquerdo do Felgueiras chama-se Freddy. Depois, no meio-campo, o homem com tarefas mais defensivas é Rochinha. Do lado direito joga Filipe Teixeira. Do lado esquerdo, Miguel Lima Pereira. Mais à frente, corredor direito para Filipe Mesquita. Corredor esquerdo para Zamorano. E o homem mais perto da baliza de Pedro Espinha vai ser Mateus. Dito é o treinador do Felgueiras. Já passou pelos Salgueiros, agora está na equipa da Segunda Liga. Os adeptos do Felgueiras, num dos cantos do estádio Dr. Machado Matos, vão ver também as estrelas do Futebol Clube do Porto. Na baliza, como já percebeu pelo que disse há pouco, vai estar Pedro Espinha, o capitão vai ser Jorge Costa, vai jogar no centro da defesa, mas um por um, aqui estão eles. Pedro Espinha é o guarda-redes. Lateral direito, Nelson, secretário está a descansar. Jorge Costa, o capitão, é então o defesa central. Ao lado tem Jorge Andrade, uma dupla de centrais inédita no Porto. Corredor esquerdo da defesa para Esquerdinha. A meio campo temos Paredes como o médio mais defensivo. Paulinho Santos na ajuda a Paredes. Capucho vai interpretar o papel do castigado Deco, que não joga este jogo. Cândido Costa tem o corredor direito do ataque portista. Drulovic o esquerdo. O homem da frente é o do costume, Pena. Fernando Santos escalou este 11 para defrontar o Felgueiras no estádio Dr. Machado Matos. A equipa do Futebol Clube do Porto já perto de entrar no relevado a acompanhar a equipa da casa, o Felgueiras. Vai estar o repórter José Manuel Portugal. Boa noite, José Manuel. Muito boa noite, Luís. Cá estamos então com um estádio para já ainda com muita gente, mas longe de estar cheio. O Felgueiras vai aproveitar hoje para regressar aos grandes jogos. A equipa não está bem classificada na divisão de honra e vai fazer tudo por tudo para hoje ultrapassar o Porto nesta noite fria e seguir em frente na Taça de Portugal. Joaquim Oliveira, o dono da Oliveira Esportes, também na tribuna VIP deste estádio Dr. Machado Matos. Do lado do Futebol Clube do Porto vamos ter o Miguel Torrão. Boa noite, Luís. De facto, nestas bancadas aqui em Felgueiras são mais os cascóis azuis e brancos. É o regresso do Porto a Felgueiras. A última vez que jogou aqui foi a 1 de agosto deste mesmo ano. Perdeu por 1-0 com o Vitória de Guimarães. Na altura, um jogo particular. Hoje é a sério. O Porto quer entrar em 2001 com uma vitória. E parece que para já o Porto vai entrar em campo. É a primeira equipa a fazê-lo. Não há que haver aquele ritual de toda a gente entrar junta nos jogos da Taça de Portugal. Ainda assim o árbitro Duarte Gomes, que veio de Lisboa para apitar esta partida, dá mostras. Não dá não, senhor. O Porto entra sozinho, Zé Manuel. Exatamente. O Futebol Clube do Porto com Jorge Costa, o capitão, à frente. Está a ser saudado por muita gente. Naturalmente afeta ao Futebol Clube do Porto. Sabe-se que esta zona tem muitos adeptos da equipa portista. De resto, durante a semana estivemos por cá e havia muita gente a dizer que, apesar do Felgueiras ser o clube da terra, hoje iam optar por um apoio ao Futebol Clube do Porto. Vem aí o Felgueiras. Ainda assim há muita gente a aplaudir a equipa da casa. O Felgueiras que ganhou o direito de jogar esta quinta eliminatória depois de eliminar na terceira a equipa da terceira divisão, o Valenciano, e na quarta eliminatória a equipa da Ovarense, também da Segunda Liga. O Futebol Clube do Porto está hoje em Felgueiras para jogar esta partida dos 16avos de final da Taça de Portugal, porque eliminou na quarta eliminatória. As equipas da Primeira Liga entram na Taça, uma eliminatória mais tarde do que as da Segunda Liga. Eliminou então na quarta eliminatória a equipa da Segunda Divisão B da Tapadinha, o Atlético. Luís, aproveito, tenho aqui o Dito, o treinador da equipa de Felgueiras. Boa noite. É o regresso aos grandes jogos desta sua equipa. Como é que vai jogar o Felgueiras? Olha, vai jogar fundamentalmente um bom futebol, que é aquilo que tem feito ao longo do campeonato. E eu tenho confiança nestes jogadores.
Está um ambiente bonito, vai ser um bom espetáculo. Espero que as pessoas que aqui estão desfrutem do jogo e estou convencido que isso vai acontecer. Obrigado. Dito então, confiante pelo menos em que vai ser um bom jogo aqui disputado neste relevado do Felgueiras. Agora os capitães e a equipa de arbitragem posam para a fotografia. Duarte Gomes viajou de Lisboa, já apitou 6 jogos da Primeira Liga nesta época e neles mostrou 30 cartões amarelos e 2 vermelhos. Agora sim, as equipas a formar em frente à tribuna VIP do estádio Doutor Machado Matos. Pedro Espinha é o guarda-redes do Futebol Clube do Porto. Tem outras caras pouco habituais, como as de Jorge Andrade, que já vimos há pouco, e também as de Nelson. Aloísio e o secretário foram poupados por Fernando Santos. Dispensou-os deste jogo. Em que pena vai ser o homem mais adiantado da equipa portista, depois de ter recuperado de uma gripe, ter envolvido, podemos mesmo dizer, num desentendimento público com o capitão Jorge Costa, depois da derrota em Leiria no último jogo. O Futebol Clube do Porto perdeu em Leiria por 3 bolas a 1. Houve um desentendimento entre Pena e Jorge Costa, que de resto, ao que contam as crónicas e os relatos de quem acompanha mais de perto o Porto, foi sanado no balneário anteontem por o próprio presidente Pinto da Costa. Duarte Gomes confere se está tudo em ordem para começar esta partida. O pontapé de saída vai ser do Felgueiras, da Manuel Portugal. Sim, o pontapé de saída deste jogo vai ser executado pela equipa do Felgueiras. O árbitro vê se está tudo em ordem e dentro de alguns segundos vai então começar esta eliminatória da Taça de Portugal. Zamorani Mateus, joga Mateus para trás. Começou o Felgueiras Porto e assim que lhe mostra é o último jogo do milénio em Portugal. Eu aproveito para recordar o jogo que há 5 anos atrás o Porto empatou aqui 1-1 com o Felgueiras, golos pelo Porto de Latati, pelo Felgueiras de Luís. 2 ganhos a marcarem há 5 anos atrás. O Felgueiras fez uma excelente primeira volta nesse ano, depois com uma péssima prestação na segunda metade do campeonato, acabou por descer de novo à então segunda divisão de honra e nunca mais conseguiu regressar ao escalão maior do futebol português. Por enquanto já conseguiu entrar no campo do Porto. Lançamento para Mateus, cortou Jorge Andrade. Joga Capucho para o Porto. Foi a falta de Rochinha, diz Duarte Gomes. Falando ainda de recordações, Paulinho Santos e Domingos são os repetentes neste jogo. Embora Domingos comece um jogo no banco, Paulinho está em campo. Rouba ali a bola ao Felgueiras. Pena a meter-se pelo caminho. Vamos atirar de qualquer maneira pela linha lateral. Ele que vai para campo maior. É o último jogo que faz com a camisola do Felgueiras. O jovem defesa central de 22 anos. A bola tocou ainda num homem do Porto. Vai ser lançamento para Freddy. Falta de Nelson. Fernando Santos já queima o primeiro cigarro do jogo. Vamos para marcar o livre. Bola longa do Jorge Costa. Chega Pena. Joga com Capucho. Pode ser perigoso este lance do Porto. Falta de Gomes sobre Capucho. Eduardo Gomes chama a atenção do jogador do Felgueiras. Gomes foi expulso há 2 partidas atrás. Uma entrada mais feia num jogo da segunda liga. Isto foi uma falta natural. Pequeno toque de Gomes em Capucho, já está recuperado o homem do Porto. Paulinho a jogar curto com Nelson. 2 homens do Porto na área. Capucho ainda a tentar desenhar um lance de ataque. Cândido Costa, puxado por trás. Cândido Costa, Freddy vai ser livre. Pode ser perigoso para a baliza do Felgueiras, Miguel Ferrão. Está lá Drulovic. Aqui vemos Freddy. Foi uma placagem autêntica de Freddy. Mais parecia Rei. Martins Santos orienta a barreira. O livre vai ser cobrado ou por Cândido Costa ou por Drulovic. Estão 3 homens do Porto, 4 na área. Drulovic. A esquerdinha não percebeu o brasileiro. Jorge Andrade a tirar a bola ao homem do Felgueiras, mas em falta, diz Duarte Gomes. Vemos Drulovic tentava lançar o remate de esquerdinha. O brasileiro não percebeu. Houve um homem que saiu da barreira também. É toda a pressa. Vou por sofrer falta. Livre já marcado pelo Felgueiras. Joga Mateus com o Jorge Andrade. Lançamento para o Felgueiras.
Mateus. Deve fazer o lançamento. Está com o Filipe Teixeira. Boa defesa do Porto. Pena. Vai sobre Gomes. Pena. Aí vai o brasileiro. Lança Capucho na direita. A bola fica com Márcio Santos. Sem qualquer problema para a defesa do Felgueiras. Também Capucho não arrancou logo, Miguel Torrão, talvez por medo do fora de jogo. Estava à espera do passe mais rápido de Pena, na altura ficou atrasado em relação ao passe do jogador brasileiro. Agora Pedro Espinha, a ir aos pés de Mateus. Estava protegido por Jorge Andrade, também não teve problemas o guarda-redes do Porto. A esquerdinha contra o Lovic. Capucho. Passou por Rochinha. Não tem como jogar para a frente, está para trás para a esquerdinha. Lovic. Vai ter com Jorge Costa. Pena. Tem tendência em público, mas parece que se entendem em campo. Paulinho. Esquerdinha. Adianta para Drulovic. Andrulovic. Passado por Filipe Mesquita. O cruzamento não chegou a Pena. É canto para o Futebol Clube do Porto. Primeiro canto do jogo. Alguma pressão do Futebol Clube do Porto. Essa equipa de Fernando Santos não está muito habituada a marcar cedo. Até agora, esta época, apenas marcou 3 golos no primeiro quarto de hora das partidas. Pouco mais de 5 minutos nesta altura em Felgueiras, tudo em branco. Mas alguma pressão inicial do Porto. Canto na esquerda, vai ser batido por Cândido Costa. Punhos do Márcio Santos a resolverem. Depois a cabeça de Filipe Mesquita. Paulinho Santos. Paredes. Ainda Paredes. Ela sobrou para Drulovic. Considerou falta. Uma mão. Considerou mão. Duarte Gomes ainda tentou saber para onde ia a bola, se ia seguir com o Porto, para não beneficiar o infrator, mas depois assinalou mesmo a falta. Ver aqui o lance, a repetição. Drulovic. Não deu para perceber se a decisão foi ou não acertada de Duarte Gomes. Foi muito rápido o lance. Livre para ser marcado por Esquerdinha e também por Drulovic. Deve sair cruzamento para a área. 5 homens do Porto, perto da baliza de Márcio Santos. Corta Gomes, ainda Drulovic. Esquerdinha. Passou bem Esquerdinha. Franco, mas a bola perdeu-se pela linha final. Vai ser pontapé de baliza para o Felgueiras. Abriu a cortar, a não deixar que a bola siga para Pena. E dito o treinador do dito o treinador do Felgueiras levanta-se pela primeira vez para dar indicações a Fred e a Rochinha, quer bola mais trocada no centro do terreno. Para já quem o faz é o Futebol Clube do Porto. Capucho, Cândido Costa foge à direita, Pena está no meio. Nelson no cruzamento para a área. Vai de Paredes. Primeiro Márcio Santos. Andrade, melhor que Mateus. Sobra para Zamorano. Joga com Filipe Teixeira. Uma vez Zamorano. Roubou Capucho. Paredes bem a virar o jogo para a esquerda. Drulovic está sozinho. Agora Nuno Abreu pela frente. Passou o Jugoslavo com falta do homem do Felgueiras. E Duarte Gomes. Sai cartão amarelo para Nuno Abreu. Emprestado pelo Benfica ao Felgueiras. É uma estreia neste jogo e na equipa. Temos o primeiro cartão amarelo do jogo para Nuno Abreu. É, Drulovic ficava em posição muito perigosa se conseguisse passar por Nuno Abreu. Entrava na área, não estava de todo isolado, estava descaído pelo lado esquerdo. Havia mais homens do Felgueiras a correr para o centro da área, para cortar a linha de remate e também de passe a Drulovic. Daí apenas o cartão amarelo mostrado por Duarte Gomes. Mas o livre é perigoso que chegue, Miguel Torrão. É, e parece que pelo que dá a parecer vai ser Esquerdinha a bater. Não lá está Paredes. Mas daquele local, Esquerdinha costuma bater muito bem. O Drulovic afasta-se para o centro. Ou Esquerdinha ou Paredes. Duarte Gomes com alguma dificuldade em manter a barreira do Felgueiras à distância.
Pena e Jorge Costa atrapalham ali o muro do Felgueiras. Bateu Paredes por cima. Muito pouco por cima. A bola raspou a barra da baliza de Márcio Santos, Miguel Corral. Quase tirava tinta à barra da baliza defendida pelo Internacional Sub-21 Márcio Santos. Creio mesmo que a bola chegou a bater na parte de cima da barra. Deu pelo menos a impressão que a bola ia mesmo para a baliza. Mas nem sequer tocou. Esquerdinha. Franco. Não deixar que a bola siga para Capucho. Estava a lançar Filipe Mesquita. Conseguiu. Esquerdinha falhou. Mateus não chegou ao cruzamento. Sobra para Nelson. Abreu com Pena. Vai ser uma constante ao longo deste jogo. E o Pena não fica nada satisfeito. E agora vão conversando os dois, Nuno Abreu e Pena. Enfim, nada de muito especial. Mas o árbitro marcou falta. Lovic, Nelson. Pode sair cruzamento. Foi o mesmo, mas cortou a defesa do Felgueiras. Novo lançamento para o Drolovic. A bola está viva, Zé Manel. Está. Bem viva mesmo. Joga Capucho. Porto instalado no meio campo do Felgueiras. Tem sido uma constante estes primeiros minutos do jogo. Para já sem grandes consequências. Tirando aquele livro de Paredes de há pouco. Vem Jorge Costa. Passou por dois homens. Serviu agora o Drolovic. Pena está na esquerda. Fora de jogo, diz o árbitro auxiliar. Pena leva as mãos à cabeça, não acredita. Mas o certo é que o auxiliar marcou mesmo fora de jogo. Dá-me a sensação nesta repetição que de facto Pena está mesmo fora de jogo. Está ligeiramente adiantado em relação ao Nuno Abreu. Eu estou no enfiamento mesmo da jogada e pareceu-me de facto que o Pena estava fora de jogo. Joga o Felgueiras agora na área do Porto. Jorge Costa com Zamorana. Traça para Pedro Espinha. Remate-se na ressaca. Miguel Lima Pereira, só que a bola saiu fraca ao lado. Sem grandes problemas para o guarda-redes do Futebol do Porto, que só teve que controlar. Aproveito este compasso de espera para salientar a excelente qualidade do relevado hoje, depois de tanta chuva que tem caído durante a semana. Não está nada empapado, também nota-se que tem alguma areia à mistura para evitar que se transforme num pântano. Nota-se também que foi poupado. Felgueiras treinou algumas vezes no relevado secundário, que tem aqui mesmo ao lado o estádio Dr. Machado Mato, e também outras vezes no pavilhão para fugir à chuva e para poupar o relevado. Nuno Abreu, em Drolovic, Paredes, Puxa, corre para a área, Pena está no meio, Cândido Costa na direita, solta Drolovic na esquerda, esquerdinha, cruzamento. Mas corta ali o Felgueiras. Filipe Teixeira. Zamorano. Mateus corre com Jorge Costa. Jorge Andrade corta. Drolovic. Falta. Franco. Uma mão de Franco. A impedir a produção do Drolovic. Dito pede calma, Zamorano. Aliás, Dito tem estado sempre em pé a observar o jogo e a pedir muita calma, sobretudo à sua linha mais recuada. Aliás, ele como um ex-grande central que foi, sabe muito bem o perigo que podem constituir, por exemplo, estes cruzamentos. Central que até passou pelo Futebol Clube do Porto. Vem Felgueiras. Miguel Lima Pereira lançou Filipe Mesquita. Não havia fora de jogo, mas Esquerdinha resolveu o lance. Pena. Não passa por Gomes. Ainda Pena. Ganhou o ressalto. Gomes e Franco perto de Pena. Acabou por perder o brasileiro. Joga agora Miguel Lima Pereira. A bola sobra para Pedro Espinha. Curto com Jorge Andrade. Apesar de tudo, nota-se que o Porto não quer precipitar os lances de ataque.
Claro que agora o Escardinha tinha que me contrariar ao fazer este balão para a área. Fácil para a defesa do Felgueiras resolver. Mas a imagem de marca tem de facto sido a paciência do Porto para encontrar um caminho que leve para a área. Nelson. Cândido Costa. Nelson foge mais para a frente. Aí vai o lateral direito do Porto. Controlar sobre o Fred e a cruzar. Drlovic está sozinho. Paredes. Gol do Porto. A jogada melhor desenhada pelo Porto desde que tinha começado o jogo aqui em Felgueiras. Cruzamento de Nelson. Assistência de Drlovic e depois com o pé direito Paredes. A estrear-se a marcar com a camisola do Futebol Clube do Porto em jogos da Taça. E também ainda não tinha marcado qualquer gol em jogos da Primeira Liga. Aqui vemos o cruzamento de Nelson na direita. Drlovic a assistir Carlos Paredes. Remate potente de Paredes com o pé direito. A finalizar uma jogada muito bem construída por Cândido Costa, Nelson e Drlovic. Um dos bons exemplos do que é um jogo coletivo. Reação no banco do Porto, Miguel Torrão. Palmas para o cruzamento de Nelson e para o gol de Paredes. Do outro lado, José Manuel, creio que dito. Completamente em silêncio, olhar para o relvado, conformado, diria eu. A partir dos 15 minutos, o Futebol Clube do Porto passa a vencer o Felgueiras por 1-0. Vale o gol de Paredes. Premiar a jogada mais bonita do jogo até agora. Carrega outra vez o Porto. Cândido Costa. Pena. Drlovic a roubar a bola à frente. Está sozinho. Salva Márcio Santos. O Dito não deve estar nada satisfeito com a defesa depois de um lance deste, José Manuel. Nada satisfeito. Apesar de tudo, continua ali aparentemente tranquilo, a olhar para o relvado, como não podia deixar de ser, e não deve estar muito satisfeito com esta defesa. Drlovic, de resto, é o homem do Porto que mais ataca nesta equipa, que mais constrói ataques. Agora podia ter feito o segundo golo. Sobrou para canto. E é o segundo golo do Porto. Jorge Costa. Creio que Jorge Costa. Não, Mas não é Duarte golo. Gomes considerou falta. Não é golo. Não é golo. Apesar da festa de Chainho, esta não conta. Não, é gol. É Não. gol. É É gol. golo? É gol. Ainda não deu para perceber Ainda muito não bem. deu É para gol. É perceber. gol. É que o árbitro auxiliar não correu para o meio Não, campo. aliás, o árbitro auxiliar ainda está aqui muito perto da baliza, mas é gol, de facto. O Eduardo Gomes com o braço estendido a apontar para o centro do terreno. Os Não há jogadores- qualquer falta. Os jogadores do Felgueiras pretendem que o árbitro venha consultar o seu árbitro auxiliar, mas não sei se o vai fazer. Mas o que é um facto é que o árbitro auxiliar continua aqui. A culpa, eu já vi a repetição, José Manuel Portugal, a culpa é de Márcio Santos. A bola saiu cruzada no canto por Cândido Costa e Márcio Santos, ao tentar socá-la, acaba de a mandar para dentro da bola. Depois creio que ainda tocou na cabeça de Nuno Abreu e fez assim o segundo golo do Futebol Clube do Porto. Desde muito cedo neste jogo o Porto tinha mostrado vontade de resolver a partida nos primeiros minutos. Marcou um gol por Paredes aos 14 e aos 17. Uma infelicidade, um erro do guarda-redes do Felgueiras acaba por provavelmente ditar a sentença final nesta eliminatória da Taça de Portugal. O Porto vence por 2-0, é certo que é muito cedo, mas uma equipa com a experiência e a capacidade de gestão de um jogo como a do Futebol Clube do Porto certamente não terá grandes problemas em controlar a partida até ao fim. E no olhar de Dito vemos certamente essas dificuldades, nesta altura de braços cruzados. É bem a ideia de algum conformismo e não saber muito bem o que é que poderá ser feito nesta equipa de Felgueiras para tentar ainda dar a volta a este resultado. Certo que ainda faltam praticamente 70 minutos para terminar o jogo. O futebol é um jogo e por isso é cheio de altos e baixos ao longo de uma só partida. Vamos ver se o Felgueiras tem capacidade para contrariar esta desvantagem enorme que é de estar a perder com o Futebol Clube do Porto por 2-1. Ele já joga perto da área, mas não conseguiu sair o remate. Ainda Filipe Mesquita melhor que Escardinha, mas o lançamento vai ser para o Futebol Clube do Porto. Mas apesar de jogar perto da área do Futebol Clube do Porto nesta altura, ainda não fez um único remate à baliza. Creio que apenas um de Miguel Lima Pereira. Muito ao lado.
Vemos mais uma vez o golo e o soco falhado de Márcio Santos a meias com a cabeça de Nuno Abreu a introduzir a bola dentro da baliza do Felgueiras e daí o segundo golo do Futebol Clube do Porto. Digamos que é um golo na própria baliza dividido por Márcio Santos e Nuno Abreu. Na altura tinha ficado com a ideia que tinha sido o Jorge Costa. Essa é a imagem que fica do lance corrido. Através da repetição dá para perceber que de facto o golo é na própria baliza. Agora livre contra o Futebol Clube do Porto. Lançamento cortado por Paulinho Santos. Franco joga com Rochinha. E agora a defesa do jogo está a cargo do Felgueiras. Vamos ver como é que os antepenúltimos classificados da segunda Liga dão com isso ao defrontarem o segundo classificado da Primeira Liga Portuguesa. Joga ao Porto, Cândido Costa, remate longe. Saiu muito ao lado, Miguel Corral. Meio metro. Mas Márcio Santos estava lá. Teve tempo para preparar o tiro. Como diz o Miguel Torrão, a bola passou para aí a meio metro do poste direito da baliza de Márcio Santos. Estava a controlar. Gomes mata o pontapé de baliza. Ganha Paulinho sobre Miguel Lima Pereira. Com falta, diz o árbitro. Não há ninguém a aquecer para já, apesar da desvantagem no Felgueiras. Não. Nem sinais disso. Aliás, disso continua em pé, junto do seu banco, mas para já nenhuma indicação para nenhum jogador fazer exercício de aquecimento. Do outro lado, Miguel Torrão presume que a tranquilidade seja absoluta. É isso mesmo, Luís. Reina a tranquilidade no banco do Futebol Clube do Porto. Até porque, depois do segundo golo, tem sido também a tranquilidade a marcar o jogo. Porque vai gerindo Krolovic, Nelson, Pena, ganhou, mas a bola foi ter com Gomes. Não estava lá ninguém do Porto. Mateus. Porto e Felgueiras só se encontraram quando o Felgueiras esteve na primeira divisão há 5 anos. O Miguel Torrão já disse, empata uma bola aqui nas Antas, o Porto ganhou por 6-2. Esta é a única passagem do Felgueiras pelo futebol maior português na Taça de Portugal. De resto, esta equipa da capital do calçado também não tem grandes tradições. O melhor conseguiu foi na época passada chegar aos oitavos de final, onde foi eliminada pelo Boa Vista. Joga Capucho com Rochinha. Ganha o capitão do Felgueiras. Filipe Teixeira, Mateus. Filipe Mesquita. Zamorano e Mateus corriam para a área. Filipe Mesquita prefere abrir o jogo na direita. Frank. Cruzamento. Paulinho Santos 7. Lançamento. Lançamento de Frank. Contra paredes é canto para o Felgueiras. Creio que é o primeiro da equipa do Felgueiras. Correto. Sobem os dois centrais do Felgueiras, o Gomes e também o Nuno Abreu, para a área do Futebol Clube do Porto. O canto vai ser levantado por Miguel Lima Pereira. 5 homens de Felgueiras na área do Porto. Mas a bola não chega à zona da baliza. Cortou Paulinho Santos. Novo lançamento para o Felgueiras. Lima Pereira, Rochinha. Franco. Está por Drolovic, com um pouco de sorte. Jogava com Zamorano, só que não estava ninguém por trás. Só Nelson para cortar. E vai Pena com Gomes. Ao central do Felgueiras. Vai ser lançamento para o Porto. Cândido Costa. Cortou Mateus. Novo lançamento para os azuis e brancos.
Vai Mateus. Já entrou no meio campo do Porto. Está sozinho frente a Jorge Costa e Jorge Andrade. Está lá agora Zamorano na ajuda. Filipe Mesquita está na direita. Mateus não viu. Deixou de Paredes virar-se a bola. Vem ainda o Felgueiras e um homem da equipa da casa sobre a falta de Cândido Costa. Filipe Teixeira, mesmo em frente ao banco do Porto, a ser puxado por Cândido Costa. Joga o Felgueiras. Estava Filipe Mesquita de longe, bateu nas costas de Paredes. Freddy. Lima Pereira. É jogado para Freddy. Cruzamento. Com Jorge Costa. Ainda o Felgueiras. Ainda Jorge Costa a cortar. Pena com Nuno Abreu. Ganhou o brasileiro. Capucho foge na direita. Drolovic na esquerda. Vem para o Jugoslavo. Já passou por Franco. Vai sair o cruzamento para a área. Márcio Santos primeiro que fez. Umas palmas dos adeptos do Futebol Clube do Porto. Para a pena. O jogo também tem estado morno nas bancadas, Miguel Portugal. Mas a festa continua a ser feita pelos Super Dragões. Mas estas palmas foram para a postura de Pena, que todos reconhecem ter muita garra, mas hoje parece que ainda é mais evidente essa garra do jogador brasileiro. Aliás, ele e Jorge Costa devem ser os homens com mais vontade de agarrar este jogo depois daquele pequeno desentendimento por consequência do jogo em Leiria. Escudinha ficou lesionado neste momento. Devem ser os dois que mais querem mostrar que no Porto, nesta altura, já está tudo bem. E tudo bem, parece também já estar tudo com Escardinha. Vai sair livre para o Futebol Clube do Porto, lado esquerdo. Barreira de dois homens do Felgueiras. Capucho, Pena. Jorge Andrade e Paredes na área. Cruzamento de Trlovic. Pena a ganhar, mas depois Gomes a limpar. Lança a corrida de Filipe Teixeira na esquerda. Chega primeiro Jorge Costa. Paulinho. Pedro Espinha. Está à vontade o guarda-redes do Porto. Joga com Jorge Andrade. Escardinha. Outra vez Jorge Andrade. Agora um passo um pouco exagerado de Escardinha. Mateus apertou. Andrade jogou com Pedro Espinha. Soltou em Nelson. Cândido Costa. Não, era Paredes. Agora sim é Cândido Costa. Filipe Mesquita não larga Cândido Costa. Faz mesmo falta sobre o homem do Porto. É livre a favorecer os portistas. Chega para lá de Filipe Mesquita em Cândido Costa. Já marcada a falta. Franco está desastrado. Trlovic. Já passou por Nuno Abreu. Cruzamento. Não chega Paredes. Freddy deixa que a bola sobre para Cândido Costa. Valeu. O homem do Porto não conseguiu controlar. É Felgueiras. Zamorano. Freddy. Falta de Cândido Costa sobre o Freddy. Vai levar amarelo. Um amarelo para Cândido Costa. Cândido Costa, de resto, é o jogador mais faltoso do Futebol Clube do Porto no campeonato. E não parece estar muito bem o jogador do Felgueiras. Considera a falta perigosa de Duarte Gomes. Duarte Gomes diz a Cândido Costa que foi uma falta perigosa, por isso viu o cartão amarelo. Cândido entrou de carrinho, estendeu a perna direita, como vimos há pouco. Acabou por travar a progressão de Freddy. Mas ao que parece, já no Portugal, não é nada de muito grave. Não é nada muito grave. Aliás, o jogador encaminha-se agora para a linha lateral para continuar a receber os cuidados médicos, mas não deverá ser nada de muito grave e vai continuar em jogo certamente. Cândido, de facto, estende a perna direita, mas depois é a esquerda que derruba o jogador do Felgueiras. Uma entrada que Duarte Gomes sancionou com um cartão amarelo para Cândido Costa. Acaba o Felgueiras. Escardinha cortou, depois Jorge Andrade completou o corte. Lançamento para os homens da casa. Ser feito por Franco. Tem estado infeliz o lateral direito do Felgueiras. Não se tem entendido nada com a marcação a Drolovic. Vai o Jugoslavo. Cortou Rochinha. Paredes tentava encontrar Capucho, só que a bola saiu para a linha lateral. Vai ser lançamento para o Felgueiras.
E há uma imagem curiosa que vos quero deixar, que tem a ver com o banco de suplentes do Felgueiras. Os jogadores que estão aqui estão a tremer de frio, vão batendo com os pés. A noite está, de facto, bastante fria. E aí, junto ao relevado, a temperatura é ainda inferior àquela que se sente cá em cima, por exemplo, na bancada do estádio Dr. Machado Matos. Márcio Santos. Escardinha ganhou de cabeça, mas foi ali ensanduichado por Mateus e outro homem do Felgueiras, Miguel Lima Pereira. Vai ser livre para Jorge Andrade marcar. Aqui vemos a entrada de Mateus com o joelho a bater nas costas de Escardinha. Também um aperto de Miguel Lima Pereira. Daí a falta marcada por Duarte Gomes. Joga já o Porto. Jorge Costa. Jorge Andrade. O Porto nunca tinha utilizado esta dupla de centrais. Aí vai Jorge Andrade. A bola passava para Paredes, podia ser perigoso. Joga o Felgueiras. O Teixeira com Rochinha. Já está no meio campo do Porto. Conseguiu dar para Mateus. Cortou Paulinho. Agora Capucho. Escardinha, Drulovic. Estamos em cima da meia hora. Valem os 2 golos do Porto contra nenhum do Felgueiras. Paredes marcou aos 14 minutos. Márcio Santos na própria baliza aos 17. São os lances que, para já, escrevem o resultado deste jogo. A quinta eliminatória da Taça de Portugal. O último do milénio no nosso país. Escardinha. Lança a corrida de pena. Primeiro Gomes. Mandar pela linha lateral, é lançamento para o Futebol Clube do Porto, apesar de Gomes reclamar que tinha sido pena a última a tocar. Não tem razão, ao menos alguns. Esquerdinha. Mesquita a cortar. Outro lançamento para o Porto. É certo que o Felgueiras não é União de Leiria. O União de Leiria é uma equipa de Primeira Liga. O Felgueiras está na Segunda Liga e nos últimos lugares do resto da Segunda Liga. Mas, de facto, nota-se neste jogo uma atitude bem diferente da equipa do Futebol Clube do Porto. Do que aquela que se registrou há 2 semanas no jogo com a União de Leiria. Um jogo da 15ª jornada da Primeira Liga, em que o Futebol Clube do Porto perdeu por 3-1. Mais um gol do Porto. Paredes é o segundo do Paredes no jogo. E de resto é o único homem do Porto, apesar da equipa da Santa estar a vencer por 3-0. Paredes é, para já, o único homem do Porto a conseguir marcar. O outro golo foi por Márcio Santos na própria baliza. O cruzamento é de Capucho na direita. E depois em mergulho, Paredes. Primeiro que a defesa do Felgueiras ia mandar a bola para o fundo da baliza de Márcio Santos. De nada valeu a tentativa de Franco a chegar à bola. Pena leva 2 homens do Felgueiras. Paredes surge no meio e faz o terceiro golo do Porto. A passagem do minuto 31. Uma eficácia quase absoluta de Paredes neste jogo. Marcou por 2 vezes em 3 tentativas para acertar com a baliza do Felgueiras. No banco de Felgueiras é a impotência absoluta de Dito, Irto em pé, naturalmente ali junto do seu banco, e já não há grandes indicações a dar para dentro do terreno. Dito disse à reportagem da SIC durante esta semana que o Felgueiras ia tentar jogar como sempre faz, tentar o ataque e com uma especial atenção aos homens que do meio campo para a frente podem desequilibrar os jogos na equipa do Futebol Clube do Porto. O certo é que Drulovic tem ganho sempre a Franco, do lado esquerdo. Do outro lado, Cândido Costa e Capucho também têm sido superiores a Freddy. E daí que a bola apareça muitas vezes na área e em posição de remate para os avançados do Porto. Joga agora Zamorano pelo lado esquerdo do ataque do Felgueiras. Miguel Lima Pereira, Mateus parou no peito. Jorge Costa cruzou de cabeça e depois o Duarte Gomes diz que o capitão do Porto foi atingido pelos pés de Mateus. O avançado cabo-verdiano de 25 anos joga em Felgueiras. Parou a bola no peito e depois a cabeça de Jorge Costa a cortar
E o pé de Mateus a atingir o braço do capitão portista. Já marcado o livre. Interpretou Duarte Gomes que o jogo perigoso foi de Mateus e não de Jorge Gomes. E o Dito finalmente senta-se no banco de Felgueiras, puxa de um cigarro, e enfim vai encolhendo os ombros a este resultado. 3-0 é já bastante pesado. Felgueiras, curiosamente, é uma equipa que as duas únicas vitórias que conseguiu na segunda liga, conseguiu-as em casa, mas apesar disso, já sofreu 14 golos em casa no campeonato da segunda liga, enquanto fora sofreu apenas 10. Também um pouco aí a marca daquilo que Dito falava durante a semana, a reportagem da SIC. O Felgueiras gostava de atacar e como tinha gente muito nova, por vezes esquecia-se que no futebol também é preciso ter cuidado com quem está do outro lado. O remate de Gomes saiu ao lado, o pontapé de baliza já foi feito por Pedro Espinha. Jorge Costa a ganhar sobre Mateus. Sobra para Lima Pereira. Abre na frente. O Ivo Teixeira jogou com Zamorano. Passou por Cândido Costa. O cruzamento vai para um sítio onde está o peito de Esquerdinha a seca. Parecia inofensivo. Esquerdinha não conseguiu desviar a bola para Pedro Espinha. A bola saiu pela linha final. Vai ser pontapé de canto para o Felgueiras. Marta Paredes. Para já o homem do jogo, o Paraguai. 2 golos. E uma exibição a encher o relevado. Lançamento para o Felgueiras. O Mosquito deixou para Franco. Lima Pereira. Outra vez Franco. Não passa por Paulinho Santos. O que se viu até agora, este é um jogo que de certeza Franco não vai querer recordar mais tarde. Filipe Teixeira com Esquerdinha, novo canto para o Felgueiras. É o terceiro, Luís. No curto espaço de 5 minutos, talvez, nem isso. Dito olha para o jogo. Houve o adjunto. Mas já pouco poderá fazer o treinador do Felgueiras nessa altura. E o canto também sai sem perigo nenhum para o Futebol Clube do Porto. Foi lá Gomes cabecear, muito ao lado. Gomes que, apesar de jogar quase sempre a defesa central, quando não o faz, falo a médio defensivo, à frente da defesa. Apesar disso, Gomes é o melhor marcador da equipa do Felgueiras, com 3 golos até agora no campeonato da segunda liga. Um jovem de 22 anos, formado nas escolas de Alvalade e que faz hoje o último jogo com a camisola do Felgueiras. Vai para Campo Maior. E a bola ia para a área do Porto, se não fosse o corte de Freddy. Vai ser lançamento para a equipa das Antas. Sorriso de Cândido Costa, pedir desculpa à pena por não ter conseguido colocar a bola na área. O lançamento vai ser feito por Nelson. Capucho está a jogar no lugar de Deck e não está a jogar mal, apesar de ter perdido agora a bola. Também o ataque do Felgueiras revela-se inconsequente. O capitão Jorge Costa cortou pela linha lateral. Joga Rochinha. Entrou no campo do Porto, sofreu falta de pé. Lima Pereira. Gomes. Lança a corrida de Freddy. Vai com Cândido Costa. Ter lançamento para o Felgueiras. Fernando Santos tem estado absolutamente tranquilo, Miguel Tordão. Raramente se levanta. Quando se levanta para dar algumas indicações a Capucho, mas o resto tem estado muito tranquilo. Acaba o Felgueiras com perigo, mas o remate sai por cima da área. Melhor, por cima da baliza do Pedro Espinha. Feito dentro da área por este homem, Rochinha, que é o capitão e um dos mais velhos da equipa do Felgueiras. Se pode usar essa expressão para uma equipa que tem, imagine-se, uma média de idade inferior a 23 anos. Rochinha é o capitão, tem 25 anos. Drolovic mais uma vez a ganhar sobre Franco. Depois do cruzamento a ser interceptado
Um pouco de sorte à mistura por Rochinha. Excelente o pormenor técnico de Drulovic a colocar a bola no relevado e depois a fazer o passe. E uma vez mais, muita aflição ali na defesa do Felgueiras. O Dito já não se preocupa tanto como no início, no Jamal Portugal. Não, de facto não. Agora está sentado, acompanha naturalmente o jogo, mas já tem muito para fazer. Joga Filipe Mesquita. Esquerdinha à frente dele. O cruzamento sai sem problemas. Jorge Costa a tirar a bola da área do Porto. Gomes. Bom pormenor sobre Pena. Nuno Abreu. Jogar para Márcio Santos. Todos os outros homens do Felgueiras estavam marcados. O balão do guarda-redes cai na cabeça de Jorge Costa. Ganha Capucho em cima da linha de meio campo. Agora também um balão de Nelson. Nuno Abreu a falhar. Franco joga com Gomes. Márcio Santos. Parece que o Nuno Abreu falhou a bola, mas não falhou ali um toque no Pena. Estava agarrado ao joelho direito, o avançado do Porto. Joga o Felgueiras perto da baliza de Pedro Espinha, mas Esquerdinha já resolveu a situação. Até ao perto tudo bem, mas depois os centrais e os laterais do Futebol Clube do Porto resolvem facilmente. Tem sido macio. A defesa do Porto, o ataque do Felgueiras, é claro, a defesa do Porto tem sobrado para resolver os lances e evitar o perigo para a baliza do guarda-redes Pedro Espinha, que hoje troca com Ovtchinikov. A ver, vamos se é uma opção apenas porque o jogo é de taça ou se face à exibição menos conseguida, diria mesmo, de Ovtchinikov no jogo de Leiria. Fernando Santos vai manter Pedro Espinha na baliza do Futebol Clube do Porto. O resto, Pedro Espinha esta época só jogou para a taça contra o Atlético e mais 2 jogos particulares do Porto. O titular no campeonato tem sido sempre Ovtchinikov. Faltam pouco mais de 3 minutos para terminar o jogo. Está o Porto outra vez. Capucho, mas foi tanto que saiu do campo e até acertou num placar publicitário. Mas sobretudo deu para ver a diferença de andamentos entre o Capucho e o defesa do Felgueiras. O Capucho foi por ali fora, deixando os defesas do Felgueiras para trás. E por pouco não derrubava a câmara da SIC. Joga o Felgueiras com Gomes. Lima Pereira. Vai Lima Pereira a encontrar Mateus Souto do lado esquerdo. Primeiro para Espinho. Na primeira vez que o guarda-redes do Porto tem uma situação mais apertada para resolver, a sair-se bem Pedro Espinha. E agora ficou irritado, Fernando Santos. Uma desatenção do centro da defesa do Porto a permitir que a bola fosse lançada para as costas da última linha portista. Pedro Espinha teve que sair da área e resolver com os pés, impedir que Mateus pudesse tentar o golo do Felgueiras. Jorge Andrade. Calcanhar de Drulovic, bonito para a Esquerdinha, também foi eficaz. Eficácia foi coisa que não teve no centro de Esquerdinha. Jorge Andrade, pela linha lateral, lançamento para o Felgueiras. Aqui vemos Pedro Espinha a sair da baliza e com o pé direito a impedir que Mateus chegasse primeiro à bola. E digo eu, a impedir que o Porto passasse por uma situação mais complicada. Mas apetece dizer que este foi apenas um suspiro do ataque do Felgueiras, já que até agora tem sido, de facto, praticamente inconsequente. Pena. Jorge Andrade. Ganha Filipe Teixeira. O outro Filipe, o Mesquita, está sozinho na direita. Sai o cruzamento. Jorge Costa não chegou, mas também não chegou ninguém do Felgueiras. Vai ser lançamento para o Futebol Clube do Porto. Aqui vemos Filipe Mesquita a cruzar de primeira, só que a bola foi para a relva de ninguém. Bem correu o Lima Pereira, mas já não chegou lá. É lançamento para Nelson. Cândido Costa. Falta de Cândido Costa sobre Freddy. Vai ser livre a favor do Felgueiras. Joga Filipe Teixeira. Jorge Costa a cortar. Pode sair o contra-ataque do Porto.
Drlovic, ao contrário do que lhe é costume, segurou mal a bola. Não abriu a resolver depois da ajuda de Rochinha. Frank. Filipe Mesquita, outra vez Frank. Tudo no meio campo do Felgueiras. Agora sim a bola vem para o meio campo do Porto. Mas Zamorano perdeu na luta com Paredes. Sobrou para Rochinha. Gomes. Freddy. Pastor Nelson. Lançamento para o Felgueiras. Mesmo em frente ao banco do Porto. Eu vou utilizar as palavras do Fernando Santos numa altura em que o Felgueiras assume como sendo a equipa mais ascendente. Estamos perdidos, vamos ter calma. Uma perdição momentânea do Futebol Clube do Porto, logo corrigida pelo treinador. De resto, a perdição é só mesmo nesta fase do jogo, porque no resultado o Porto leva uma, diria mesmo, enorme vantagem sobre o Felgueiras. 3-0 quando caminhamos para o intervalo e vamos ter apenas 1 minuto de compensação. Joga Gomes no Felgueiras. Lança Freddy na esquerda. Nelson corta. Cândido Costa. E este é um bom exemplo da expressão perdidos que o Fernando Santos usava há pouco. Raramente se viu este tipo de jogadas por parte do Porto. Cândido Costa a despachar a bola para o meio campo do Felgueiras de qualquer maneira. Jorge Costa. Vemos que os jogadores também estão à espera do descanso. Cândido Costa, Drlovic. Paulinho Santos. Descanso que chega agora. Duarte Gomes manda toda a gente para os balneários. O Futebol Clube do Porto vence o Felgueiras por 3-0 neste jogo dos 16avos final da Taça de Portugal. E diga-se no relevado do Dr. Machado Matos, a única equipa digna desse nome tem sido mesmo só a equipa que veste de azul e branco. Daí os sorrisos de presidente e vice-presidente do Futebol Clube do Porto, apenas e só à saída para o intervalo. Ainda faltam 45 minutos, mas o Futebol Clube do Porto tem um jogo perfeitamente controlado e vence o Felgueiras por 3-0. Recordo só os números que fizeram o resultado parcial deste jogo. Paredes marcou o primeiro golo aos 14 minutos. Aos 17, Márcio Santos meteu a bola na própria baliza e depois aos 31, Paredes voltou a fazer um golo e pôs o Porto a vencer por 3-0. Voltamos daqui a pouco para a segunda parte do Felgueiras Porto. Até já. Grande jogo. Estamos de regresso por menos de 1 minuto a Felgueiras, apenas para vermos os 3 lances que marcam para já o jogo. Logo aos 14 minutos o Porto fez o 1-0. Assistência perfeita de Drlovic, remate vitorioso de Carlos Paredes. 1-0 para o Porto ainda antes do quarto de hora de jogo. O 2-0 chegou pouco depois, aos 17 minutos. Um golo tripartido por Jorge Costa, Márcio Santos e Nuno Abreu. Os homens do Felgueiras são os últimos a tocar na bola. Há um ligeiro desvio de Jorge Costa e depois o punho de Márcio Santos e a cabeça de Nuno Abreu a levarem a bola até ao fundo da baliza do Felgueiras. Mais uma vez a imagem haveria de se repetir. Carlos Paredes de cabeça aos 31 minutos punhou o Porto a vencer por 3-0. Voltamos daqui a pouco para a segunda parte. Até já!